só sair a secreção, ele já vai passando a dor, porque a Isso. dor, na verdade, além da reação inflamatória, é a dor por compressão, pela quantidade de secreção ali que Isso. está presa. Então, quando sai, né, essa pressão aí, a dor geralmente já alivia, entendeu? E, e na prática, a gente falando do antibiótico, né? Aí qual seria o antibiótico, né? Antigamente a gente fazia muito a cefalexina, né? A cefalexina, ela pega bem, Staphylococcus aureus sensível, meticilina sensível. Porém, devido a esse aumento que está tendo, então, às vezes, a gente vê que a literatura, ela começa a mudar um pouquinho, né? O uso dos antibióticos, as classes dos antibióticos, para tentar evitar você estar tratando e não saber se ali tem uma flora resistente ou sensível ao estáfilo, né? E aí a literatura, ela coloca alguns antibióticos que está vindo à tona hoje mesmo, até para outros tipos de infecção, né? A gente está resgatando alguns outros antibióticos que não eram usados mais, mas que hoje está sendo usado de volta para infecção urinária, né? Então está usando para outros tipos de infecção. Então, a sulfamethoxazotrimmetoprim é uma delas que eles utilizam, né? Eles usam também a clindamicina, usa também a minoxiclina, né? A cefalexina, como eu disse a vocês, pode ser usado? Pode, mas assim, se você estiver diante de um caso resistente, então pode ser que você não tenha uma resposta, né? Então, só lembrar que os estáfilos meticilina resistente, eles são resistentes a beta-lactâmicos, a cefalosporinas, algumas penicilinas. Então, por isso que termina a gente fazendo essa troca de antibiótico. Na minha prática, às vezes eu ainda tenho resposta, pelo menos na minha prática do dia a dia, com a amoxicilina com clavulato. Mas, assim, na literatura eles evitam, né? Eles não falam muito. Eles falam mais, realmente, em uso da derivados de tetraciclina, de sulfa, né? E de clindamicina. São os casos que eles mais usam, né, Virginia, na prática, né? Isso, exatamente. Então, só revisando aí, gente, né? Então, paciente, furúnculo simples, a gente tende a tentar drenagem, se não drenou espontaneamente, tá? Mas existem aquelas indicações, que eu vou repetir aqui para vocês, as indicações que a literatura traz aí para você iniciar antibiótico sistêmico, né? Então, furúnculos na face, principalmente furúnculos ao redor do nariz, furúnculos em locais de difícil drenagem, por exemplo, no conduto auditivo externo, tá? Paciente que está com doença grave, com furúnculo muito grande, né? Com a doença mais extensa. Paciente que tem sinais e sintomas de doença sistêmica, então o paciente chegou, tá com febre, tá com calafrio, entrar com antibiótico, tá? Lesões que apresentem na periferia sinal de celulite ou de flebite, lesões que não responderam, né, ao tratamento local, você tentou ali, compressa morna, tudo, não drenou, né, então pode tentar entrar com antibiótico, né, se você não tiver a possibilidade de drenar, tá? E pacientes com comorbidades, né, ou imunossupressão, tá? Então esses são os clássicos aí, como o Perla tinha falado, né? Cada caso é um caso, a gente sempre tem que tratar o paciente de forma individual, certo? Então, chegou esse paciente, você vai avaliar se dá ou não para fazer drenagem, né? Às vezes até depende do perfil do paciente, né, Perla? A gente chega com aqueles pacientes assim, em pânico, que tá morrendo, de não quer fazer drenagem de jeito nenhum, a gente vai tentar, né, fazer um antibiótico aí para ver se tem a, a resolução do quadro, né? Então, sempre individualizar, né? Sempre respeitar o paciente, né? Sempre ouvir também o que o paciente deseja. E quando você for passar o antibiótico, né? Sistêmico, e o que a literatura traz para a gente são as doses, né? Que é sulfamethoxazotrimmetoprim, que é de 800, 160, 2 vezes ao dia. Clindamicina de 300 a 450, 4 vezes ao dia. E doxiciclina 100 miligramas, 2 vezes ao dia. E essas medicações devem ser mantidas de 10 a 14 dias, certo? E, obviamente, que você vai pedir um retorno do paciente para ver se ele melhorou, né? Que não deixa de Isso. ser, né, E um assim, na paciente. prática, a gente tem uma tendência hoje, os infectos, a diminuir o tempo de tratamento, entendeu? Então, assim, tente fazer assim, uma média de 10 dias, podendo avaliar com uma semana, porque pode ser que com a semana já esteja tudo bem, você suspende. Então, a gente ter esse cuidado, né, por causa
cursos de terapêuticos muito longos também, né, para a gente não criar também quadros aí de resistência, certo? Então é importante que a gente também faça uma média aí de 10 dias e observe, tá? Peça para o paciente retornar e reavaliar esses pacientes, né, Virginia? Outra Isso. coisa também, além disso, é a gente tem que ter umas medidas que é importante. Por exemplo, é uma lesão infecciosa. Então, assim, a roupa que está tendo contato com aquela infecção, ela deve ter que ser higienizada, não ficar repetindo a roupa, porque às vezes a gente tem que orientar, lavar mãos, ter cuidado com superfícies também dentro de casa, entendeu? Porque isso é uma doença infecciosa, né? E aí você pode passar para outra pessoa, sim, entendeu? É estáfilo, né? Então, assim, a gente tem o cuidado não só com a pessoa que está sendo tratada, mas com os familiares que faz parte da casa, né? E orientar eles bem direitinho quanto a isso, entendeu? Então, nada de estar, vou usar essa roupa hoje, a mesma roupa eu vou usar amanhã, que estava em contato com aquele abscesso, né? Então, vamos lavar, botar roupas limpas, né? E sempre ter a lavagem das mãos, porque é importantíssimo isso, né? As mãos é um grande meio de contaminação, entendeu? Então, ter esses cuidados também, tá?